Permita que eu compartilhe com vocês a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 26 ao 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 26 ao 33. Assim está escrito: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é: o que devo fazer? Esse texto que acabei de ler para vocês, ele tem um contexto anterior muito interessante. Faz parte da narrativa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhado por Silas. Quando estão na cidade de Filipos, onde Paulo e Silas entraram, aconteceu ali uma oposição muito grande a esses dois servos de Deus, e eles foram presos devido ao impacto da pregação de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Naquela época, as prisões elas eram subterrâneas e extremamente duras, rígidas. E Paulo e Silas foram presos porque quando eles entraram na cidade, passaram em frente a uma tenda onde tinha uma moça que fazia adivinhações. Elas adivinhavam as coisas, mais ou menos como as pessoas buscam hoje, revelações, adivinhações, como vai ser o futuro, o que vai acontecer. Muita gente, inclusive muitos evangélicos, buscam isso também, muito embora a Bíblia proíba essa busca ou tentativa de querer saber o que está no futuro. Então, qualquer ensinamento religioso que vocês receberem, que coloque o verbo no futuro, já fica aí com o pé atrás. Porque a Bíblia, da primeira página à última, condena veementemente qualquer tentativa de querer saber o que vai acontecer no futuro. O ápice desse ensinamento está na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se preocupem com o dia de amanhã, basta a cada dia seu próprio mal. E quando Paulo passou em frente a essa tenda, o demônio que estava nessa mulher que adivinhava o futuro, já reconheceu Paulo e disse o nome do Paulo: Paulo, servo do Deus Altíssimo. O Paulo poderia ficar até feliz, né? Olha só, um demônio me reconheceu, ela está falando o meu nome, as pessoas agora vão saber quem eu sou. Ao contrário disso, muito afinado com os ensinamentos da Escritura, Paulo mandou que o demônio saísse daquela moça. O que aconteceu? Ela parou de dar lucro, porque os donos daquela moça, sim, eu disse donos, os donos daquela moça pararam de ter lucro e ficaram muito nervosos
com Paulo e Silas. E acusaram Paulo e Silas de estarem ensinando coisas que era contrário ao governo de Roma. Por isso eles foram presos, por conta deste evento, foram colocados numa cela subterrânea, foram açoitados, espancados, eles tiveram os seus pés amarrados em troncos, as suas mãos acorrentadas. Qual foi a reação do Paulo e Silas? Começaram a cantar à noite, louvar a Deus, começaram a cantar e orar, mesmo naquela situação difícil. E aí o Senhor tomou providência, fez com que acontecesse um grande tremor ali, de forma que a porta da cela se arrebentou e as correntes que prendiam Paulo e Silas se soltaram. O comandante, quando percebeu que isso aconteceu, ficou muito nervoso, muito preocupado, ficou com medo, porque a regra naquela época era: se o preso fugir, quem estava tomando conta do preso ia morrer, era condenado à morte. Quando ele ouve tudo aquilo, por isso que o texto bíblico diz que ele puxa a espada e já ia se matar. Ele sabia que ia morrer, ele já ia se matar ali mesmo. Quando os apóstolos dizem para ele: não faça mal a você, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí ele fica impactado de ver que as portas estavam arrebentadas, as correntes soltas, e mesmo assim Paulo e Silas não fugiram, como não fugiram os demais presos. Ele, impactado, ele pergunta então, assombrado: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí a resposta dos apóstolos foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Isso me fez lembrar, esse contexto do Paulo e Silas na prisão, me fez lembrar imediatamente de uma situação de lição parecida. Vocês devem se lembrar da história do Naamã. O Naamã era um comandante sírio, militar, muito poderoso. E o Naamã, embora fosse muito poderoso, comandante, homem rico, ele tinha um problema de saúde. Ele era leproso, ele tinha lepra. E alguém disse para ele que existia um profeta, um servo de Deus, que poderia curar a sua lepra. Ele então resolve visitar esse servo de Deus. O Naamã, que era um comandante assírio, foi visitar o servo de Deus, que era de uma outra nação, que era judeu, e portanto eram inimigos, mas mesmo assim o Naamã se dispôs a ir até lá para ouvir a possibilidade desse servo de Deus curar a sua lepra. A escrava israelita da esposa dele foi que deu essa orientação para ele: vá até lá Israel, que vai ter alguém lá que pode te curar. Naamã, ele pegou uma quantidade de recurso material que ele tinha disponível. O texto bíblico está lá em 2 Reis capítulo 5. O texto bíblico diz que Naamã pegou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, e levou para dar ao servo de Deus, para que a sua lepra fosse curada. Por curiosidade, eu fui ver o quanto que isso daria em reais. Quanto seria a disponibilidade de Naamã gastar em reais para curar a sua lepra? Deu pouco dinheiro. Eu não sou muito bom em matemática, por isso eu fui para teologia. Mas vocês que são bons em geografia, depois vocês podem fazer a consulta em casa e consultar os valores. Mas se eu não estou enganado, o que o Naamã levou para comprar a sua cura seria o equivalente hoje aí a 21.556.000 reais. Ou seja, ele estava disposto a pagar uma loteria para que a lepra do seu corpo fosse curada. Então o Naamã era muito poderoso e ao mesmo tempo tinha uma fraqueza. Dominava muitos soldados, mas não dominava a sua saúde, não dominava a saúde da sua pele. E ao invés de ser recebido pelo profeta, ele sequer teve acesso, porque quando o profeta soube que o Naamã estava vindo conversar com ele,
o profeta manda alguém encontrar com Naamã no caminho. E o recado do profeta para Naamã foi o seguinte: vá lá no Rio Jordão e tome lá 7 banhos, e sua carne será restaurada e você ficará purificado. Isso está no versículo 10. O Naamã deveria ter comemorado, não deveria? Mas é só isso que tem que fazer? É só tomar 7 banhos de lama? E eu vou ficar bom? Mas esta foi a reação do Naamã? Não, não foi. O Naamã ficou furioso. Ficou furioso com o servo de Deus. O quê? Ele sequer me recebeu? Ele sequer veio falar comigo? Ele sequer veio aqui fazer uma oração, colocar a mão nas minhas feridas para que eu fosse curado? Está mandando ele tomar banho de lama para me curar? E virou as costas e saiu muito nervoso. Um dos assistentes do Naamã disse para ele assim: rapaz, pensa direito, nem estão te pedindo coisa tão complexa assim, vai lá e toma o banho que o servo de Deus pediu. Ele pegou e foi lá, tomou os 7 banhos. O que aconteceu? Ficou limpinho, com a pele de bebê. Ele desceu no Jordão, isso está lá no versículo 14, e foi curado. Normalmente a gente olha para o Naamã e julga o Naamã, orgulhoso, não se submeteu, como é que pode uma coisa dessa? Mas na verdade todos nós temos um pouco de Naamã. Eu tenho muito de Naamã. Eu acredito que vocês, meus pacientes ouvintes, têm pelo menos um pouquinho de Naamã na vida de vocês também. O Naamã acreditava que tudo tem que ter um preço. Tudo que tem que ter um preço. Não existe aquele ditado americano: não existe almoço grátis, não é isso? Tudo tem que ter um preço, nada é de graça. Há um outro ditado também: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Por quê? Porque nada pode ser fácil. Nada pode ser fácil. Tem uma pessoa muito querida, conhecida minha e da Ritinha, que tem uma personalidade difícil. E eu digo para a Ritinha, na cabeça dela, ela formou a cabeça dela com o passar dos anos, de uma forma que nada pode dar certo. Se alguma coisa vai encaminhando para dar certo, ela dá um jeitinho de bagunçar tudo, porque nada pode dar certo. E às vezes nós somos assim também, as coisas não podem dar certo. Então, a questão é que o Naamã não confiava em graça. Não confiava em graça, que é uma palavra usada também para demonstrar isso. Nada é de graça. Qual que é o plano de Deus para a salvação do ser humano? É pela graça que sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de ninguém para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode salvar a si mesmo. Nós dependemos da graça de Deus. E quanto é isso? É de graça. E a gente fica aí meio complicado, difícil de acreditar. A gente acha que tudo tem que ter um preço, e Naamã, além disso, entendia que precisava ser respeitado. Que isso? Eu sou o Naamã. Como assim? Ele não vem nem sequer me atender. E o que enfureceu o Naamã é que o preço colocado para a cura dele foi muito pequeno. Naamã foi surpreendido porque foi muito pequeno o preço, praticamente insignificante. Apenas um banho de lama, só isso? Mais nada, é só ir lá e tomar um banho de lama que o profeta mandou e eu vou ficar curado? Não, tem alguma coisa errada aí. É pegadinha, deve ter alguma câmera escondida. Estão me observando, não pode ser tão simples. Na nossa vida a gente sempre pensa assim, não pode ser tão simples. Tem que ter uma complicaçãozinha, não é assim? Quando a gente está muito em paz, a gente não acaba arrumando um probleminha para resolver? A vida não pode ficar muito tranquila. Outro ditado, quando tem muita risada é porque vai vir choro. Quando as coisas estão muito bem é porque vão vir problemas. Veja a nossa mentalidade, as coisas não podem dar certo. Mas a parte surpreendente da história é que Naamã recebeu a cura, apesar de tudo.
E aí vem a primeira grande pergunta que gerou o título da minha modesta meditação. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta, ela já foi feita por bilhões de pessoas, em milhões de lugares e contextos, ocasiões diferentes. E é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer durante a sua existência. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Só que para esta questão, o que devo fazer, a pior resposta que nós podemos ouvir é esta: nada, apenas creia. E aí começa o nosso problema. Como assim? Como assim? Simples desse jeito? Basta que eu acredite para ser salvo? Tudo em nós se revolta contra esse tipo de resposta. Nós ficamos muito aborrecidos. Lembram que na última mensagem que eu preguei aqui, eu disse o seguinte, que é muito mais fácil nós acreditarmos numa mentira absurda do que na simplicidade das verdades de Deus. Nós nos sentimos muito mais seguros e confiantes quando nos dão alguma coisa concreta para fazer uma contrapartida. Então, se alguém chegar e disser assim, olha, você pode receber tal bênção, mas você tem que subir aquela escadaria de 500 degraus de joelho. Opa, então eu vou tentar. Eu vou chegar com o joelho lá em cima, detonado, em carne viva. Aí faz algum sentido, vou tentar então. Não, olha, para receber esta bênção, você precisa fazer um voto de 7 semanas. Sem falhar. Se você falhar, tem que começar de novo. 7 semanas. 7 semanas, interessante. Acho que eu vou fazer esse negócio aí. Ou então você precisa jejuar. Se você não jejuar 40 dias e 40 noites, a bênção que você precisa não vai chegar até você. 40 dias, parece difícil. Acho que eu vou tentar esse negócio aí então. Então, quanto mais exigência se coloca, mais atenção a gente dá. Faça um voto de confiança, venda a sua casa, dê o dinheiro todinho para o pastor fulano de tal, que aí você vai ganhar mais 20 casas se você fizer isso. Faz muito sentido, né? Acho que eu vou fazer isso então. E quanta gente já não fez isso? Falei bobagem? Parece que não. Então, quanto mais exigente se é, mais confiança a gente bota naquela mentira absurda que se coloca diante de nós. Mas a simplicidade da ordem, creia, é que é complicado para nós. É só isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas como que eu vou medir? Como que eu vou referenciar, mensurar se eu estou crendo o suficiente ou não? Se falta um pouco mais de crença? Ou se eu posso diminuir um pouco a crença? Qual a medida? Então, por isso que eu preciso destes sacrifícios. Porque se eu subir uma escadaria de 500 degraus, eu vou saber se a minha crença está o suficiente ou não. Se eu parar no 100º degrau e não conseguir mais, não é o meu corpo que não aguentou, é a minha fé que foi fraca. Então, eu tenho como medir, eu preciso de alguma coisa para medir. Se eu não tiver alguma coisa para medir, como que eu vou saber se eu estou no caminho ou não? É só isso? Veja a resposta que Naamã encontrou para essa pergunta em 2 Reis, no capítulo 5. Ele, mesmo contrariado, fez o que tinha que ser feito. Ele obedeceu a Deus e fez do jeito que o profeta mandou. Essa é a referência. Esta é a forma de mensurar se nós estamos crendo o suficiente ou não. Nós estamos fazendo do jeitinho que Deus manda fazer? Ou eu estou fazendo do meu jeito? Tem uma música antiga, não sei se vocês lembram, que chegava um momento que dizia assim: você quer à frente das coisas olhando de lado? Então, às vezes nós não fazemos a vontade de Deus, e as coisas não vão bem, e nós não entendemos por quê.
Por que as bênçãos de Deus prometidas por Deus não estão chegando na minha vida? Ora, essa resposta é a resposta mais simples que existe. Você não está vivendo sua vida como Deus quer que viva. Você está fazendo do seu jeito. Você está olhando as coisas de lado e querendo ver a frente das coisas. Não é assim que eu tenho vivido muitas vezes, mas não é assim que você tem vivido muitas vezes também. Você continua confiando nas instituições divinas. Quem tem que resolver o meu problema é o psicólogo. Quem tem que resolver o meu problema é o remédio que o psiquiatra vai me passar. Quem tem que resolver o meu problema é o meu pai, a minha mãe. Quem tem que resolver o meu problema é meu esposo ou minha esposa. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. E quando eu não busco em instituições humanas, pior ainda, eu busco a solução nos meus sentimentos, no meu coração, que a instituição mais enganosa que existe na face da terra é o coração humano. E na maioria das vezes, esses sentimentos enganosos que estão aqui, são abafados quando são bons, mas são externalizados quando são ruins. Você já reparou que a raiva ninguém disfarça para demonstrar? Quando a gente está com raiva, a gente demonstra. Rosna, grita, bate, agride, ofende. Mas o amor a gente abafa, a tolerância a gente abafa, o amor a gente abafa, o carinho, a ternura a gente abafa, mas a agressão não. Eu às vezes acho que eu me pareço muito com Naamã. Mas eu creio também que você se parece muito com Naamã. A questão é saber em que momento da vida de Naamã eu me pareço com ele. Existem alguns sinais ou eventos específicos na tua vida que você deseja a fim de assegurar-se da sua fé? O que Jesus veio fazer não foi nos livrar dos boletos. Jesus não veio sequer para curar as nossas enfermidades, e menos ainda para garantir que nós não provássemos a morte física. Jesus não veio para que tivéssemos paz política. Jesus veio nos salvar da perdição eterna. Jesus veio para nos dar paz de espírito. Jesus veio para nos dar corações tranquilos e confiantes em Deus. Mas para termos um coração tranquilo e confiante em Deus, eu preciso enxergar além das minhas limitações, além dos meus conceitos, além dos meus critérios e das minhas verdades. Eu preciso me submeter à soberana e sábia orientação de Deus, fazer do jeito que Ele manda eu fazer, e não do jeito que eu quero ou que eu sequer gostaria que fosse. Neste sentido, porque não tenho tido paz no meu coração? É porque eu acho que o que Deus está pedindo é muito simples para mim, eu preciso complicar um pouquinho? Eu preciso entender que as coisas têm que ter um preço? Eu preciso entender que para minha salvação, eu preciso dar algum sacrifício? Se fosse isso, Jesus não teria vindo. Eu daria o meu jeito de me salvar. Se Ele veio, é porque eu não posso fazer isso. Você crê que Deus é capaz de dar a fé que você precisa para superar os teus problemas? Uma vez, Jesus conversando com uma pessoa que pediu um milagre, disse para ele: tudo é possível ao que crê. E o homem respondeu para Jesus: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós vacilarmos na fé é uma coisa absolutamente normal, faz parte do coração humano. Mas você já pediu para Deus aumentar a tua fé? Essa é uma oração que você pode fazer. Senhor, aumenta a minha fé.
ou dai-me fé. Mas quando eu digo isso, eu passo a viver do jeito que Deus quer, ou eu quero dar os meus jeitos? Ah, está muito simples, é só fazer isso aqui. O tomar banho na lama para Naamã foi uma coisa simbólica. O ensinamento está em que faça o que Deus pede para você fazer. Faça do jeito de Deus, porque do seu jeito você jamais está mais do que provado que do seu jeito não está dando certo. Você pode estar tendo sucesso profissional, sim. Você pode estar tendo sucesso financeiro, sim. Você pode estar tendo sucesso com o seu corpo, com a sua saúde física, sim. Você pode estar tendo sucesso social, sim. Mas espiritual, e tua paz no coração? Sem mim nada podeis fazer, sentenciou o Senhor Jesus Cristo. Então o que você faz para impedir que essas bênçãos de Deus cheguem à tua vida e te dê paz? A resposta aqui também é simples. O que você está fazendo, o que você está fazendo do seu jeito. E do teu jeito você só vai arrumar mais encrenca. Você é capaz que Deus pode dar a fé que você precisa para superar os seus momentos? O que você pensa que é a graça de Deus? Você acha que aquilo que Deus quer te dar tem um preço? Que Ele vai exigir alguma coisa de você? Que Ele quer alguma coisa em troca? Você confia de fato em Deus? Você vive os teus dias como alguém que confia em Deus? Essa é uma pergunta interessante. Você vive os teus dias como uma pessoa que confia em Deus? Por isso eu falei que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. Como você enfrenta os mínimos problemas e os mais intensos dentro da sua casa? Você vive como alguém que confia em Deus? Ou continua buscando suas respostas nas instituições humanas, nos sentimentos do coração, amargando a resposta que o outro deu? Uma razão de você lutar com a dúvida, meu irmão e minha irmã, pode ser a simplicidade da ordem. Creia. Creia. Esta pode ser a razão das dificuldades que nós enfrentamos. Ainda que a ordem pareça ser muito simples, a verdade é que ela é bastante difícil. Crer é muito difícil, porque crer é sinônimo de fazer do jeito de Deus e não do meu jeito. Ah, pastor, mas eu não sei direito quais são os detalhes do jeito de Deus. Lê o Sermão do Monte, criatura. O Sermão do Monte tem lá orientação para todos os campos da tua vida, para os relacionamentos. Recorta o Sermão do Monte, tira uma xerox ampliada, cola em todos os cômodos da tua casa, para você ver aquilo todos os dias, o tempo todo. E você vai ver como é simples resolver os problemas, e ao mesmo tempo como é difícil, porque tem que crer. Crer significa não confiar em você mesmo. Crer significa não confiar nos teus sentimentos. Crer significa não confiar nas tuas intuições. Crer significa não confiar nos teus discernimentos. Crer significa não confiar nas tuas opiniões, nos teus conceitos. Crer significa pautar a tua vida pela palavra de Deus, sem se importar com os valores externos. Crer significa não buscar orientação fora de você, mas buscar dentro de você, numa sintonia e numa harmonia com a palavra de Deus. Difícil? Crer? Sim, difícil. Mas de um resultado tão poderoso,
que um apóstolo disse para aquele carcereiro assustado: se você crer, será salvo tu, e será salvo tua casa. Será salvo tu e tua casa. Mas você tem que crer em Jesus e não crer no governo romano. Você tem que crer em Jesus e não nas tuas convicções. E quando aquele militar, aquele carcereiro, entendeu o que o apóstolo estava dizendo, virou as costas para as normas que pautavam a sua vida, e foi curar as feridas do homem que lhe guardava na prisão. E veja, ele não fez nada absurdo, ele não deu fuga para o prisioneiro, ele não se corrompeu, nada disso. Ele só viveu do jeito que Jesus queria que ele vivesse. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite, aquele homem foi batizado com todos da sua casa, se cumprindo a promessa que quando um indivíduo crê, a salvação entra na casa desta pessoa. E eu sei que é isso que você pode e quer para a tua vida, que a salvação entre no teu coração, mas que a salvação entre também na tua casa. E não é de modo algum a salvação dos boletos, a salvação dos problemas, a salvação das doenças, porque uma doença sai e outra vem, um boleto vence e outro vem, o problema 1 é resolvido, o 2 vai para o lugar do 1. No mundo tereis aflições, essa é a promessa de Jesus. A salvação que vem é a paz de espírito, a salvação que vem é a tranquilidade, a salvação que vem é poder olhar os problemas e a vida com fé, com a fé transformadora, que contamina de forma positiva quem está do meu lado, e não contamina de forma negativa. É possível, mas somente Deus pode conceder a fé que você precisa para crer, Então peça esta fé a Deus e responda para você mesmo a pergunta que eu comecei fazendo: o que eu devo fazer? E agora você já sabe. Que o Espírito Santo fortifique o teu coração para que você tome a decisão correta nesta noite. E eu recomendo que você tome essa decisão hoje, antes de sair desse templo, deste culto. Porque quando você sair por aquela porta, não pode ser a mesma pessoa que chegou aqui. Porque se sair a mesma pessoa que entrou aqui, você vai continuar tendo os mesmos problemas. Você vai continuar tendo as mesmas lutas e as mesmas frustrações. Porque você vai sair do jeito que entrou. Mas se você fizer como Naamã e fizer como o carcereiro de Paulo, vai sair uma pessoa transformada e transformadora. Crê no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Crê no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Que Deus te abençoe.